Mas, cara, serve para várias coisas. Serve para várias coisas. E na hora que a gente precisa, tá ali para utilizar. Entende? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu vou te ensinar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui, Rômulo Frota. Hoje nós vamos falar sobre a questão da conexão, como a gente pode utilizar a nossa comunicação para não deixar que haja ali uma desconexão, uma falta de engajamento, e se a gente desconectar, a gente consiga reaver isso. Vou trazer aqui 5 técnicas simples de você realmente implementar, e você sabe que se você for líder, se você for gestor ou gestora, sabe que na real acontece de algumas vezes a gente dá uma desconectada, uma desacelerada com o time, e isso é natural. Pode ser que em alguma circunstância você está focado em alguma questão pessoal, de saúde sua ou da família, ou então em algum outro projeto dentro da empresa ou instituição que você está, ou então focado em uma das atividades, e ocorre realmente de algumas vezes a gente se desconectar temporariamente, ou então vamos dizer que diminua aquela conexão, diminua aquele engajamento com o time. E, obviamente, entre os membros do time isso também é fácil de ocorrer, e inclusive esse é um dos papéis fundamentais no líder, que é estar responsável ali por dar um gás aí nessa conexão quando perceber que o time está se desconectando ou que ele mesmo está se desengajando um pouco do time. Tem que monitorar e tem que utilizar técnicas para que reconecte novamente. Então tem que estar ligado nisso, tem que ter ciência disso. Se você já passou por isso, pode ser que você tenha passado e não tenha percebido, ou então pode ser que você ainda não passou, mas já fica aqui as técnicas e também a noção disso, de que pode acontecer. E se chegar a ocorrer, você já está ali preparada ou preparado para entender que isso é um processo natural. Por isso que eu costumo dizer que é interessante que o líder tenha autoconsciência de que ele não sabe tudo, de que ele precisa estar se monitorando, precisa ter ciência do que está acontecendo ao redor e saber que realmente é preciso, é necessário aprender sobre inteligência emocional, porque inteligência emocional traz uma gama de oportunidades para que a gente possa se monitorar, gerenciar as emoções, contribuir para que o time se reconecte, fique ali engajado. Então, tenha isso em mente para a gente começar a nossa conversa. Tenha ciência, tenha noção, tenha certeza de que em algum momento ou você já se desengajou do time ou vai se desengajar. Isso não é por um longo tempo, principalmente se você aplicar o que eu estou te falando aqui agora, a iniciar pelo monitoramento. Você precisa estar se monitorando, você precisa estar com essa metacognição e essa autoconsciência de que pode ocorrer isso com você. Você tem que estar monitorando o time também e ter clareza de que se você perceber que há uma desconexão ali, um desengajamento, que é normal, é natural, vou ressaltar aqui mais uma vez, vai ter um momento em que, por mais eficiente que o seu colaborador ou a sua colaboradora seja, em determinado momento vai ter uma desacelerada no desempenho dele ou dela. Isso, não se iluda que isso vai ocorrer, e se você fechar os olhos para isso e quiser que ele ou ela sempre esteja ali progressivamente com a performance elevada, progressivamente, sem acreditar que, sem perceber, sem ter noção de que fisiologicamente vai ter um momento de desacelerada, você vai realmente incorrer em alguns equívocos. Às vezes vai desligar pessoas que eram valiosas e que não era para você ter desligado ou demitido, ou enfim. Então é interessante, é importante que você perceba isso. O nosso organismo, ele faz esse movimento realmente quando a gente investe energia em um determinado procedimento. O nosso corpo investe uma determinada energia naquilo e depois o corpo sente esse impacto, esse estresse. A gente já falou que o estresse é algo que é necessário para a gente, obviamente, mas o corpo precisa também
e ele tem essas estratégias de recuperar o próprio corpo desse estresse. Então, por isso que às vezes a gente investe ali uma carga em um determinado projeto, 2 dias, 3 dias depois a gente está ali cansado ou desacelerado. Isso é natural, é entender que é um processo fisiológico e depois você vai, não se assusta que depois você vai se recuperar e vai continuar. Então, assim também com os colaboradores, com nossos colaboradores, com os membros do nosso time. E a gente precisa ter estratégias para, se a gente vir que a peteca está caindo ali porque está acontecendo isso, às vezes, assim como você possivelmente não sabia disso que eu estou te dizendo, da questão do organismo, o nome é carga alostática e homeostática, para quem gosta de uma coisa mais específica, quiser depois pesquisar, mas enfim, pode ser que você não soubesse disso agora, e agora que você já sabe, você precisa entender que vai ter um momento em que não só os seus colaboradores, não só os membros do seu time, mas você também vai ter um momento que você vai estar desacelerado, você vai estar ali com uma bateria um pouquinho mais baixa do que o tradicional. Não queira fugir disso, vai acontecer e não se preocupe com isso, porque você vai ter, o seu corpo vai traçar estratégias. Agora, desde que você monitore, se você está num pico de estresse, de desgaste ali, que a bateria está descarregando e você não percebe isso e não toma estratégias, atitudes para isso, há uma alta probabilidade de você adoecer. Então, é interessante que você monitore isso. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu vou te trazer aqui antes das técnicas que eu vou te contar, que eu vou trazer para você, eu preciso te dar uma informação importante, porque sem essa informação inicial, você vai dizer assim, você pode pensar assim, não, isso aqui eu não vou fazer porque não tem como eu copiar isso. Não tem como eu adaptar esse movimento, essa fala, essa respiração, não tem como fazer isso. Isso daí pode ser uma agressão, pode ser algo forçado, eu não vou ter a capacidade, enfim, várias seriam as justificativas, se eu não trouxesse essa informação que eu vou trazer agora. Lembra daqueles momentos em que alguém boceja perto da gente e a gente também tem vontade de bocejar? Alguém faz, abre a boca, um bocejo grande. Esse meu aqui não vou te contagiar porque ele não foi natural. Eu estou imitando e olha que detalhe interessante. Como eu estou imitando, eu não estou fazendo, o seu cérebro não está copiando isso aqui porque ele sabe que é imitação. Mas alguém que boceja realmente, naquele momento, as outras pessoas ao redor ficam com vontade de bocejar. Ou se alguém está perto de você, boceja, você fica com vontade e às vezes até boceja naquele exato momento, assim que a pessoa termina de bocejar, ou então você abre a boca para dar aquele bocejo e outra pessoa começa também a bocejar. Interessante isso, né? Já parou para pensar? Por que aconteceria isso? Existe neurônios no nosso cérebro chamado neurônios espelho, ou neurônios em espelho, como alguns também chamam. Então, ele está localizado em uma área do nosso cérebro e ele é responsável por copiar determinadas ações, copiar, interpretar, adaptar, absorver, assimilar. Então, é uma das maiores descobertas da neurociência aí de umas décadas para cá, porque ele está ligado com várias outras coisas, como, por exemplo, a empatia, como a teoria da mente. Ele está ligado ao desenvolvimento das crianças que estão ali juntas com as outras e estão aprendendo os movimentos, as falas, as atitudes. E olha que interessante, já parou para observar que, por exemplo, alguns casais, depois de um tempo, eles ficam parecidos, até a fisionomia fica parecida, a forma de falar fica parecido, ou então amigos de uma longa data que têm costumes parecidos, às vezes tem uma tirada ali, tem uma piada parecida, o sotaque fica parecido, alguém que mora no Nordeste vai morar no Sul, depois de alguns anos fica com um sotaque parecido com o do Sul, alguém que vem do Sul e vem para o Nordeste, depois de um tempo, depois de longos anos, fica com um sotaque mais parecido com o do Nordeste. Então, embora o do Nordeste olhe para esse cara ou essa mulher que tem esse sotaque, que ainda traz traços de lá do Sul, e acha ainda um sotaque carregado, mas essa mesma pessoa vai para lá
volta para visitar os parentes, por exemplo, e alguém diz, nossa, você está parecendo, você está falando como um nordestino, e vice-versa. Então, olha que coisa interessante, por que a gente se adapta com tanta facilidade a isso? Então, são os neurônios espelho que realmente fazem com que a gente interprete algumas ações como se nós mesmos estivéssemos fazendo. É exatamente isso. Se alguém pega um copo de água na minha frente e bebe aquela água, o meu cérebro, em razão dos neurônios espelho, interpreta como se eu também estivesse bebendo aquela água. Então, inclusive, é por isso que também tem uma relação, aquela história de que quando você imagina algo, o cérebro interpreta como se você estivesse realizando aquilo. Isso é uma técnica para realizar várias coisas interessantes, que não é o foco de hoje. Mas, enfim, então isso é muito interessante. Eu lembro até, inclusive, de uma propaganda que tinha aí há mais de 2 décadas, não sei se você chegou a ver essa propaganda, um cara chega no deserto com uma mala, boca toda ressecada, e ele bota a mala em cima do balcão do bar, abre a mala, tem uma porção de gelo ali, gelo em cubos, e um refrigerante dentro do gelo. E ele tira aquele refrigerante e bota na mesa. Então a gente vai vendo aquilo, a gente já vai despertando a vontade de consumir aquele refrigerante, porque a gente já se imagina, em razão dos neurônios em espelho, a gente já se imagina naquela situação, passando por aquela situação. E o cérebro interpreta isso, como se nós estivéssemos lá fazendo aquilo. Olha que interessante. Então, vamos lá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque dentre as técnicas que eu vou trazer para você, para a gente utilizar com as pessoas, a gente vai meio que imitar os comportamentos. A gente vai imitar os comportamentos. Presta muito bem atenção nisso, para não se equivocar que essa imitação seja algo caricata. Não é. É uma imitação natural, são estratégias que a gente faz, são mapas que a gente utiliza, e alguém pode até dizer, você pode até estar pensando, poxa vida, mas eu vou usar um mapa de imitar uma determinada pessoa para gerar uma conexão com ela? Isso não é muito forçado? Será que isso não fica parecendo que eu estou deixando de ser eu mesmo, utilizando esse mapa para me conectar com uma pessoa? Não fica parecendo uma coisa assim muito maquiavélica eu fazer isso? Não parece que eu estou manipulando a situação para isso? Então eu vou te dar uma informação para você se acalmar com relação a isso, que é o seguinte: nós, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vivência, das nossas experiências, nós seguimos mapas. Quer queiramos, quer não queiramos. Quando a gente não quer seguir alguns mapas, a gente tem algumas consequências que muitas vezes são danosas, como, por exemplo, algumas pessoas que não seguem determinadas regras comportamentais pode acabar na prisão. Isso aí eu já estou exagerando, obviamente, mas existem regras, existem padrões, existem mapas que nós temos que é interessante que a gente siga, porque senão a gente pode ou ficar afastado ou os grupos nos segregarem, porque a gente não está aderindo a mapas comportamentais mínimos de convivência, como, por exemplo, você chegar nos lugares e, ao invés de você dizer boa noite, eu gostaria disso, você chegar, por exemplo, em um restaurante e dizer traga agora coisa tal, traga agora comida tal, traga agora a bebida tal. Aí você já está quebrando um mapa que é um mapa de cordialidade, um mapa de educação, que a gente se adaptou a ele, que nós precisamos seguir, porque isso é responsável por nosso bom relacionamento com as pessoas. Então, isso faz com que a gente tenha uma vivência funcional, uma adaptabilidade funcional. Se a gente fugisse disso, a gente teria, ao invés disso, uma adaptabilidade disfuncional. Uma adaptabilidade disfuncional, que nos traria, obviamente, prejuízos, e um deles é exatamente essa segregação. Então, esses mapas são comuns, são normais. A gente segue padrões que muitas vezes não é o que a gente quer fazer. Veja bem, pode ser que você chegue um dia em um determinado local que você pode estar ali um pouquinho de saco cheio da sua própria existência, mas você entra no elevador e alguém diz bom dia, ou então você está no elevador e alguém chega e diz bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, e a gente às vezes não quer dizer, mas faz parte da convivência, pode ser alguém do nosso trabalho, pode ser algum amigo, algum familiar, ou inclusive alguma pessoa que a gente não conheça, mas pelo menos
nesse roteiro de ser pessoas conhecidas, serem amigos ou familiares ou companheiros de trabalho, a gente, mesmo não querendo, a gente vai dar bom dia. Mas naquele momento você não quer, mas é um mapa de cordialidade, porque as pessoas não são as culpadas pelo que você está passando, pelo que a gente está passando. Pode ser que, cara, pode ser que tenha batido o carro, acidentado pessoas antes de chegar no trabalho, resolveu aquele abacaxi, chegou super estressado ou estressada, não quer conversa com ninguém, precisou realmente ir para o trabalho para resolver algo importante lá e alguém chega para você, oi, tudo bem, bom dia. E, poxa vida, você passou por um problema e vai descarregar na pessoa, não dizendo bom dia, simplesmente fecha a cara e passa. Não é interessante fazer isso, obviamente. Isso é básico, não fazer isso. Então, é um mapa. Você dar boa noite, dar bom dia, você chegar num restaurante, e aqui eu vou até dar uma dica, vou anotar aqui, do restaurante, vou anotar. Se eu demorar a dizer aí, pode ser que eu me esqueça e você fica à vontade para lembrar aqui nos comentários. Aproveito e peço para você, enquanto dá tempo, compartilhar com algumas pessoas que têm realmente a comunicação deficiente. E as técnicas aqui que eu vou trazer, elas são super eficientes e ao mesmo tempo super simples. Desde que você tenha a informação que eu estou te trazendo agora dos neurônios em espelho, porque senão você vai achar que é algo que vai ser muito forçado. Então, a gente segue essas regras de conduta. Boa tarde, boa noite. Se a gente chega num restaurante, por exemplo, eu vou adiantar logo, a gente chega num restaurante, façam esse teste. Se você não trata desse jeito os garçons, comece a tratar desse jeito e veja se tem diferença. Trate de forma educada. Algumas pessoas chegam num restaurante e pedem algo, pedem a comida, ou seja, o que for, de uma forma às vezes assertiva demais. Então, se for o teu caso, faça o seguinte: dê boa noite, pergunte o nome do garçom ou da garçonete que for lhe atender e haja de forma cordial e veja se há alguma diferença na forma que você vai ser atendido ou atendida. Pelo menos experimente, eu lhe convido a experimentar, você não vai perder nada com isso. Então experimenta e depois você me diz se tem resultado. Então é um mapa de conduta, é mais um mapa de conduta. Então, dentre os mapas, dentre as técnicas que eu trago, algumas são realmente mapas de conduta muito interessantes. Para a gente não demorar, para a gente, sem delongas, vamos a uma delas, a primeira delas, que é a respiração. Como assim a respiração? Algumas pessoas respiram, principalmente quando estão em um momento de ansiedade ou preocupadas em resolver alguma tarefa, elas respiram de forma mais ofegante. E às vezes você precisa chegar para aquela pessoa para comunicar algo, você precisa se conectar com ela naquele momento para comunicar algo, e ela está naquele ritmo de respiração e você está em outro. Então vai haver aí um descompasso. E eu já falei dos neurônios espelho, naquele momento em que ela te vê com aquela respiração, há uma probabilidade de não ter uma conexão tão alta como se você já chegasse com uma respiração um pouco mais acelerada, um pouco mais rápida, e ela vai te ver com aquela mesma respiração. Acredite nisso, em razão dos neurônios espelho, tem como o cérebro detectar isso. Você pode até estar pensando, poxa vida, mas isso é um exagero, eu vou chegar com essa respiração e a pessoa vai perceber isso? Ela vai sem ela saber que ela percebeu. Ela não tem consciência que ela percebeu. Assim como se alguém fizesse essa técnica com você, você não tem noção de que percebeu isso, de que o seu cérebro percebeu, porque essas coisas funcionam de forma meio que invisíveis, tá? Não vou dizer inconscientes, mas invisíveis. Pra gente, né? Então, chega com essa respiração e, obviamente, dependendo do que você queira naquele momento, se naquele momento você quer se conectar para gerar movimento, então ali continua com essa respiração, e alia ao segundo ponto, que eu vou trazer agora, mas vou voltar ainda para a respiração, alia com o segundo ponto, que é a fala. A velocidade na fala. Se você quer que aquela pessoa naquele momento, primeiro ponto, você quer se conectar, então já chega se conectando com a mesma velocidade da respiração. Então,
Ah, Rômulo, você pode até estar se perguntando agora, Rômulo, mas eu vou ter que observar a respiração da pessoa? Vai. Vai observar. E olha, fica calma que eu te garanto o seguinte, que a gente é muito acostumado realmente a fazer coisas quando a gente, com mais vontade, quando a gente tem ganho com isso. Então você vai ter ganhos super interessantes com isso, porque você vai aprender sobre as pessoas. Você aprendendo sobre as pessoas, você aprende sobre si mesmo. Olha que coisa fascinante. Então, monitora a respiração e se nesse momento você quer que aquela pessoa quer se conectar, chega com a respiração no mesmo padrão, né, aproximado. Quer que naquela comunicação haja um movimento, haja uma continuidade do movimento, então mantenha a respiração e a fala, a conversa, bota numa velocidade 1,5 ou 2, que pode ser aquela que a pessoa está naquele momento. Faz sentido? Lembram daquela, quando a gente entra no canal do Telegram, que tem os áudios e a gente coloca a velocidade ali, ou 1, ou 1,5, 2, eu acho que no Instagram é só 2. No WhatsApp aqui é 1,5 e 2. Mas enfim, a gente muda a velocidade, então chega com aquela velocidade ali e busca o movimento que você quer naquele momento. Porém, contudo, se você naquele momento não quer esse movimento, se você quer conversar com a pessoa, se você está precisando de algumas informações, ou se você está precisando explicar algo que você precisa de atenção e precisa de um padrão dela mais calmo, dele ou dela mais calmo, para absorver o que você está dizendo, ou então, se você quer conversar com essa pessoa sobre seja que assunto for, mas nessa conversa, obviamente, pode ser que precise de uma desaceleração, de algo mais harmonioso, vamos dizer assim, mais desacelerado. Você vai desacelerando a sua respiração depois de conectar. Vai desacelerando, conversando, desacelerando e também desacelerando a velocidade da voz. Porque seu cérebro, o cérebro da pessoa no caso, ela vai copiar isso em razão dos neurônios em espelho. É como se fosse uma hipnose inconsciente, digamos assim. Então, ela vai dar uma desacelerada também juntamente com você e ali você vai estabelecer a conexão. Então, novamente falando, eu sei que esse papo de hoje para muitos, alguns pelo menos, nunca nem ouviram falar nisso, nos neurônios espelhos, sobre essas técnicas e por isso talvez você esteja pensando que não é eficiente. Mas eu te garanto que a eficiência é impressionante, incrível. Sugiro que você experimente, implemente, porque você vai ter grandes ganhos na sua vida, na sua comunicação. Então, ressaltando mais uma vez para quem está chegando agora, que algumas vezes nós líderes nos desconectamos um pouco do time. Algumas vezes por questões outras, ou pessoais, ou profissionais, ou de projetos paralelos, enfim. A gente pode ali gerar uma certa desconexão, uma diminuição realmente da conexão. Por exemplo, eu estou de férias agora nesse momento. Então, quando eu estou de férias, naturalmente, eu me desconecto um pouco do time. Eu tradicionalmente continuo trabalhando nas coisas do time, mas sem a conexão com o time. Faz sentido? Executando algumas coisas que eu preciso, porém sem a conexão, sem ficar conectando com as pessoas, porque senão, obviamente, essas férias não terão qualidade. Mas eu mantenho as conexões que possam ser realmente necessárias, mas eu evito, realmente, eu dou uma desacelerada nessas conexões. Não posso me desconectar completamente porque, enfim, a gente sabe, por vários motivos, que é interessante essa conexão, mas eu faço o possível para que realmente haja um afrouxamento dessa desconexão durante as férias. Então, quando a gente retorna de férias, ou então se percebe que nesse movimento está gerando ali, está acontecendo alguma desconexão, algum desengajamento, assim como você afrouxou ali essa conexão, pode ser que o time também tenha acontecido isso com ele, então é interessante que nesse momento você já trace as estratégias para que, ou durante esse momento, se possível, e se for dentro do que você
planeja para o seu ritmo aí de vida, faz naquele momento, ou então quando voltar de férias já vem com essa estratégia essas estratégias delineadas e ciente de que houve realmente uma desconexão. Esse é um processo natural, faz parte da lógica de grupo, Você deu uma afastada, quando você volta, as pessoas não fazem isso por maldade, nós não fazemos isso por maldade, é uma desconexão natural. É claro que tem as exceções, às vezes um amigo nosso, ou você mesmo, teve férias ali, passou um tempo fora e quando volta, a conexão é muito maior ainda, as pessoas, oh, que maravilha que você voltou, vem cá, vamos conversar, isso aqui aconteceu isso e tal. Claro que acontece isso, mas eu falo o padrão também para você ter em mente que é algo que é natural, de rolar um certo afrouxamento nessas conexões, para depois você, percebendo isso, vai ficar mais fácil você entender que não foi nada de estranho que aconteceu. É um padrão normal e que você tem as técnicas agora para reatar isso. Sem essas técnicas, você conseguiria? Conseguiria. Só que demanda mais um tempo. E tempo, a gente sabe que tem um valor incomensurável. Na verdade, a moeda mais importante da nossa vida é o tempo. Então, se você valoriza essa moeda, que é a mais valiosa de todas, que é o tempo, então você obviamente vai querer implementar essas técnicas que eu estou te dizendo para que você não demore a se reconectar. Porque se você não utilizar isso, você vai se reconectar, mas vai demorar alguns dias a mais e talvez não tenha a mesma qualidade disso que eu estou te dizendo. Por quê? Porque essas técnicas que eu estou te passando geram conexão e geram afinidade. Olha só, que interessante. Algum de vocês aí já passou por isso? Você está trabalhando em um determinado ambiente e chega alguém que faz dieta ou então pratica atividade física e você não estava fazendo dieta, ou então você fazia atividade física, mas não era tão disciplinado ou disciplinada, mas chega alguém ali para trabalhar com você que é super disciplinada ou super disciplinado, se alimenta bem, faz dieta e já está nesse roteiro há alguns anos. Olha que interessante, não sei se você já presenciou isso. E também em razão dos neurônios em espelho. A gente fica interessado nisso, a gente acha bacana, mesmo que a gente tenha durante um tempo uma resistência, não vou fazer isso não, porque dieta, tenho que comer algumas coisas que eu não acho gostosa e tal, e essa história de todo dia para academia, eu me canso, mas aquilo dali, aquele comportamento, e a pessoa às vezes fica falando, quando é alguém que não fala sobre isso, que só chega ali, trabalha e não fala nada da dieta, nem da atividade física, tudo bem, pode até ser que não contagie, mas quando é alguém que fala sobre isso, sobre o roteiro que fez, foi para academia, tenho que sair agora que eu vou para academia e tal, a minha dieta está nesse roteiro aqui, então com o tempo a gente começa a ver que aquilo é interessante e a gente começa a se manifestar também, se interessar por isso. Tem até uma frase que é muito interessante, que a gente é a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor, e faz todo sentido. Veja bem que é uma diferença muito grande você estar ao lado de algumas pessoas que só falam tragédia, só falam em doença, só falam em dificuldade. Esse é um padrão. Veja como você se sente dentro desse meio e vá para um outro, se você tiver, ou se você não tiver, busque um outro em que as pessoas falam o oposto disso. E aqui eu não quero saber se é verdade ou se é mentira o que as outras falam, mas eu quero que você faça esse teste. Veja um outro padrão, que é as pessoas que falam em crescimento, em mentalidade de crescimento. Isso aqui eu tenho dificuldade, mas eu estou aprendendo. Diferente de você estar em outro meio que diz, não, isso aqui não é para mim não, porque isso aqui é só para quem tem aptidão, isso aqui é um dom, não vou entrar nessa parada aqui não. E já os outros, não, isso aqui fulano de tal faz, eu nunca fiz, mas vou tentar para ver, porque isso vai te deixar mais inteligente, porque melhora a tua cognição, aumenta a tua neuroplasticidade, você vai ficar exposto a novas coisas que mesmo que você não seja bom naquilo, não fique bom naquilo, mas o teu repertório aumentou. Olha que interessante. Quem tem uma mentalidade fixa, quem tem medo de se desenvolver, utiliza muito aquele padrão, aquela alegoria do pato. Que pato nem corre, pato nem corre bem, nem voa bem, nem nada bem. Já ouviram falar?
Pois é, as pessoas que têm medo de se desenvolver, que não acreditam no próprio aperfeiçoamento, não acreditam em si mesmas, elas utilizam essa metáfora do pato. Já as pessoas que acreditam que podem aprender outras coisas, sem medo de não se dar bem nessas outras coisas que vão tentar, sem medo de implementar essas técnicas que eu estou te trazendo aqui, sem medo de implementar e dizer, poxa vida, o Romulo passou aquilo, mas eu não consegui. Essas pessoas que não têm medo disso, elas usam a metáfora do canivete suíço. Canivete suíço o que é? Tem várias utilidades. Tem uma faquinha que não é tão boa, tem um abridor que não é tão bom, tem isso e aquilo que não é tão bom, mas, cara, serve para várias coisas. Serve para várias coisas. E na hora que a gente precisa, tá ali para utilizar. Entende? O que eu quero que você perceba é que é por isso que eu estou te trazendo a fundamentação dos neurônios em espelho, porque você pode ser uma das pessoas que tem medo de tentar errar, ou então não acredita em si mesmo. Aí se eu tivesse só trazido essas técnicas dizendo, olha, copia a respiração, copia a velocidade, você ia dizer, não, isso é um absurdo, eu não vou fazer isso porque isso é coisa de louco. Mas agora que eu te trouxe a fundamentação dos neurônios em espelho, que já é uma descoberta que é talvez há mais de 2 décadas, porém é uma das talvez uma das mais importantes desse século. Então, é uma descoberta maravilhosa da neurociência comportamental. Então, quando eu trago isso, você já sabe que tem essa fundamentação, que é algo que existe. E agora você decide se você vai ter medinho de implementar ou se vai ser alguém que tem coragem de não temer o erro, de não temer tentar e não conseguir. Faz sentido? Então, até agora eu trouxe 2 técnicas, que foi a respiração e a velocidade, tá? Então, agora a gente vai trazer o repertório. O repertório. Como assim? Eu lembro um episódio em que eu vou te trazer, eu vou explicar contando uma história que aconteceu, que presenciei. Há uns anos a gente participava de uma atividade voluntária onde a gente levava alguns alimentos para uma determinada comunidade, e no local que a gente levava tinha um zelador que eles faziam a escala, um domingo era um domingo era outro, e quando tinha um zelador que, quando era a vez dele, a gente já chegava e já pensava, poxa vida, pensava não, falávamos uns com os outros, poxa vida, o que é que vai ser hoje? Porque o cara botava dificuldade para tudo. Era para estacionar o carro dentro da instituição, era para abrir o portão, reclamava de... Enfim, era um desgaste grande. Porém, um dos meus amigos que estava lá, isso já faz um bom tempo, porque, veja bem, é aquilo que eu falo, que eu costumo falar. Não adianta só você saber disso. Não adianta só você saber disso. Se for só para você decorar isso que eu estou te dizendo e achar interessante, olha que legal esse negócio do neurônios espelho, olha que bacana essa história do cérebro da gente perceber elementos não verbais ou então de copiar movimento, olha que bacana esse negócio da respiração, esse negócio da velocidade. Se for só para isso, isso não vai adiantar nada para a tua vida. Agora, se você implementar, olha a diferença, eu vou te mostrar. Nessa época eu já sabia disso, mas essa falta de afinidade, essa resistência que aquele zelador colocava pra gente, e era em um domingo de manhã muito cedo. Pra mim, na época, era muito cedo. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia não é mais porque eu acordo aproximadamente 15 para as 5. Então o horário desse evento, que era 7 horas estando lá, hoje em dia pra mim é tarde, mas naquela época era muito cedo. Então naquela época, eu cedo, num domingo, não eram todos os domingos, mas em alguns domingos do mês, acho que era um domingo por mês. Então, enfim, naquela época eu cansado, com sono, e tinha aquela resistência, e eu não trabalhava naquele momento a inteligência emocional para implementar essa técnica. Ao contrário de um amigo, grande amigo, que estava lá e fez o seguinte, presta muito bem atenção nesse exemplo do repertório que eu estou te trazendo agora. Esse zelador tinha uma moto. E esse meu amigo também
tinha uma moto. Ambas uma moto de grande porte. Ambos, né, tinham cada um uma moto de grande porte. E nesse dia, já depois de algumas vezes, depois de reiteradas resistências desse zelador, esse meu amigo disse, não, Rômulo, agora vai dar certo, preste atenção aqui. Então ele chegou e disse, cara, que moto bacana essa. E sim, detalhe, ele não fez isso de forma forçada, porque quando a gente já sentia essa resistência, ele já apaziguava a situação. Ele já dizia, não, vamos ter calma que vai dar certo. Isso aqui é porque está fazendo o trabalho dele, mas vai dar certo. Enfim, era verdade, realmente. Então ele conseguiu uma forma de se conectar. Veja bem, ele olhou para o cara e disse, mas essa tua moto tá bacana. Qual é o ano dela? Quantas cilindradas? E você já precisou trocar isso e aquilo? E aí já foi estabelecendo um contato que o cara se transformou em uma outra pessoa completamente diferente. Eu fiquei impressionado com isso. Eu fiquei impressionado porque eu sabia disso, mas eu não tinha visto na prática o poder disso. O poder dessa técnica. Então, olha que coisa interessante. Presta muito bem atenção na continuidade disso. Eles ficaram batendo um papo lá, bacana. Nesse dia o cara colaborou com a gente em várias atividades, em várias coisas. Abriu outras salas lá para facilitar a história. Depois desse dia, ele não tinha mais nenhuma dificuldade. Pelo contrário, ele tratava a gente, facilitava a atividade mais ainda do que os outros que já eram cordiais. E com isso, a gente, obviamente, fez um laço ali bacana de convivência. Depois de um tempo não, rapidamente, a gente já começou a ter realmente uma conversa com ele, um diálogo mais simpático, enfim, foi bacana. Nós vimos ali uma transformação completa de uma pessoa. Ele era aquilo, só que a situação em que ele estava não deixava ele ficar à vontade, entende? E já depois dessa conexão, desse repertório, o repertório é isso. Esse repertório que o meu amigo trouxe, que foi sobre a moto, que era um tema que era em comum deles dois, o cara já relaxou, já ficou, poxa vida, que bacana, se identificou. Então, essa é uma conexão, na real, um exemplo fantástico. Então, utiliza isso. Como é que você vai utilizar isso? Busca ali um repertório que vocês tenham em comum. Eu não estou dizendo para você inventar algo, não. Suponhamos que você detesta futebol e a pessoa é louca por futebol. Eu não estou dizendo para você chegar inventando que você gosta de futebol. Não. Mas, com certeza, tem algo que aquela pessoa gosta, que está dentro do repertório dela, que está no seu também. Tem coisas que são tão simples. Por exemplo, tem várias situações. Meio ambiente, política, economia, saúde dos filhos. É muito comum isso. Se você não tem nada, se a pessoa tiver filho, pronto. É uma conexão super fácil, super simples. Basta saber qual é a idade. Se for da mesma idade, fechou. Se não for, se o dele ou dela for mais velho, o meu ainda está nessa fase. E ali vai desenrolar uma conversa. Então, busca um repertório que vocês tenham afinidade. E se permitam fazer isso sem medo, sem receio, sem medo de julgamento. Vocês vão ter ganhos com isso. E o ganho não é só o fato de você ter conseguido, não. A relação fica mais legal, o relacionamento fica mais legal com o membro do seu time, ou com as outras pessoas, sejam elas quais forem. Vê o episódio que eu te trouxe agora da moto, do zelador que colocava resistência, isso ocorreu e eu mesmo fiquei impressionado. Isso está com aproximadamente uns 15 anos. Então, fica aí a dica desse ponto espetacular de conexão. Quarto ponto é você escutar. Escutar. E você deve estar perguntando, escutar? Mas como assim escutar? Quando as pessoas vêm falar comigo, eu estou ali ouvindo. Então, não é ouvir, é escutar. Veja o que a pessoa foi ali falar com você. Porque acontece algumas vezes de a pessoa ir conversar com você, não estou dizendo que é o teu caso, mas eu já vi algumas pessoas em que uma determinada pessoa ia conversar
com a outra pessoa sobre um determinado assunto e essa outra pessoa, ela já se fecha. Ah, tá certo. Ah, entendi. Sabe? Você já viu algo nesse sentido? Alguém vai conversar com outra pessoa, às vezes tenta uma conexão, e eu já vi episódios assim, inclusive dentro do meu time há uns 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, já vi episódios, não, especificamente há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás eu já vi alguns episódios como esse, em que a pessoa ia tentar se conectar e a outra dizia, tá certo, tá bom, ok. Então, aí é um caso interessante, realmente, em que a pessoa cortou ali, bloqueou a comunicação, bloqueou a escuta. Então, se você for líder, não faça isso. Não bloqueie a comunicação. Deixe a pessoa chegar para você para conversar. Escute. É importante você escutar o seu time. Aí você pode estar perguntando, Rômulo, mas eu vou passar o dia todo, a tarde toda, ou a manhã toda, ouvindo, escutando a pessoa. Eu disse, não, claro que não. Inclusive, tem pessoas que começam a contar uma história, terminam e voltam, reiniciam a história. E se você deixar, ela faz isso várias vezes, repete esse ciclo várias vezes. E, obviamente, não é nem saudável para a gente ficar nessa repetição de ciclo. Então, use do bom senso, obviamente, mas é interessante realmente que você escute. E, Rômulo, você pode estar perguntando, querendo me perguntar, e Rômulo, e para a situação em que um episódio como esse, eu sou líder e os meus colaboradores, um membro do time quer conversar com o outro e o outro se bloqueia. Aí, nesse caso, eu lhe sugiro que você tenha bom senso também e não interfira naquela situação, porque naquele momento pode ser que a pessoa realmente não esteja apto para querer conversar com aquela outra pessoa, e depois a gente vai explicar momentos como esse, em uma outra live eu vou trazer episódios mais explicativos a respeito disso, porque inclusive vai ter momentos em que você também não quer conversar. Essa história que eu estou te dizendo, esse ponto de conexão importante de você escutar, vai ter momentos em que você não quer escutar. E não é nem só que você não quer escutar, você não está bem para escutar. Então, pergunta, Rômulo, nesse momento, eu vou então, mesmo não estando bem, eu vou escutar, eu vou fazer essa técnica aí de escutar, que você está me dizendo, essa quarta técnica? Não. Eu respondo, não. Nesse momento, se você não está bem para escutar, você não vai escutar. Utilize um outro ponto de conexão que não seja escutar. Se você não está bem para escutar, é melhor você não escutar do que você escutar e falar algo que você realmente não queria falar. Como assim? Como é que eu vou falar algo que eu não quero falar? Fala. Vai ser tema para uma outra live também, que é o controle das emoções. O controle das emoções não, o gerenciamento das emoções, porque as emoções não são para ser controladas, elas são para ser gerenciadas. Então a gente vai abordar isso depois. Mas se você não estiver bem para escutar, não escute. Não escute. Depois a gente traz estratégias para que, se você precisar ouvir ao invés de escutar, que são coisas distintas, então naquele momento, respira fundo, respira pausadamente você consigo mesmo e vai tentando desacelerar para ouvir. Se for necessário naquele momento, ouvir. Ouve os pontos, respira, bebe uma água. E na medida que você vai estar respirando, você já vai estar se concentrando em avaliar o que a outra pessoa está dizendo e lembrar que quanto mais acelerado você estiver, mais fácil vai ser de você dar uma resposta que esteja num padrão emocional, que esteja num padrão cerebral que pode trazer uma comunicação violenta. Mesmo que você não seja uma pessoa violenta. Preste muito bem atenção. Mesmo que você não seja uma pessoa de comunicação violenta, se você não estiver bem em determinado momento e você não se monitorar, se não fizer essa técnica de respiração, respirar pausadamente, agora não é de conexão, agora é de proteção para você se proteger, se monitorar, se gerenciar emocionalmente. Respira pausadamente, não precisa
demonstrar também que está respirando tão profundamente, porque às vezes isso gera um outro efeito também, que, enfim, importante agora é que você respire pausadamente naquele momento e comece a administrar a situação. Mas se não estiver bem, não escuta. Ouve, mas não escuta. O que escutar é prestar atenção, é se conectar mais, enfim. Então, o quinto e último ponto, a quinta e última técnica que eu trago hoje é você evitar a positividade tóxica. O que é isso, positividade tóxica? Suponhamos que você, naquele momento, você pôde escutar a pessoa, teve condições de escutar, mas a pessoa traz ali algum desafio que ela está passando, está, sei lá, em determinado ponto da conversa ela pode estar desabafando, algo que aconteceu na vida dela, ou na família, alguma coisa pessoal, e você, tá certo, mas isso vai passar. Não se preocupe que isso vai passar. Olha, isso é a conhecida positividade tóxica. Quando você faz isso, vai passar. É como aquela história, um filho seu, uma filha sua cai, quebra o braço, e você pega ali no braço e diz, calma, 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 que vai já passar a dor. Não vai passar a dor. Isso é uma técnica tão ultrapassada, isso não vai passar a dor da pessoa naquele momento, assim como em um diálogo desse, se você tiver essa positividade tóxica, você vai estar demonstrando, você vai estar passando a seguinte mensagem para a pessoa. Se você diz, olha, isso aqui vai já passar, calma que vai passar. É como se aquela dor, aquela dificuldade que a pessoa está passando, ela é uma dificuldade simples para você, muito simples para você, mas para ela não é. Então, nesse momento, ao invés de se conectar, você está se desconectando porque você está dando a falsa ideia de que você é superior. Você pode até estar dizendo, não, mas eu já fiz isso várias vezes e a minha intenção não era essa. Eu sei que a intenção não era essa. Eu sei disso. As pessoas que fazem isso, a intenção realmente não é essa. Mas isso é uma tradição já, essa falazinha, essa frasezinha, mas tudo bem, mas vai passar, se acalme que vai passar. Isso a gente já herdou de gerações e gerações. Não é porque realmente você quer demonstrar ou passar a ideia de que é superior, eu sei disso. Mas quando você fala assim, tá certo, mas vai passar, não se preocupe que vai passar, é como se você estivesse diminuindo o problema da pessoa. Mas diminuindo no sentido, não é que você está reduzindo a dor da pessoa, não. Pelo contrário, você está diminuindo no sentido de dizer que aquilo é algo muito pequeno para aquela pessoa estar daquele jeito. É como se você dissesse, poxa, Maria, essa questão aqui que tu está passando, essa dificuldade, esse desafio, é algo tão simples. É algo tão simples que vai passar daqui a pouco. É muito simples, não era para você estar desse jeito. Porque é algo simples. Você, Maria, é incompetente em administrar isso daqui. Porque isso é tão simples. Como é que você não tem condições de administrar isso? Eu não imaginei que você fosse tão incompetente com a própria vida. Então isso, para alguém que está fragilizado, veja bem, isso que eu estou dizendo é a interpretação que a pessoa pode, inclusive inconscientemente, fazer. É a dor, é como se fosse, ao invés de você estar diminuindo a dificuldade, o desafio da pessoa, você está aumentando. Porque a pessoa vai estar ouvindo aquilo. Maria, calma, vai passar, tudo bem. Ou então eu chego para alguém e esboço ali um grande desafio, uma grande dificuldade que eu estou passando, e a pessoa diz, Rômulo, mas isso vai passar, isso é simples, isso vai passar. Quer dizer, ignorou o desafio, ignorou a situação, mesmo que para outra pessoa seja fácil, para mim naquele momento não é. Então você tem que avaliar isso. Se a pessoa está com algum desafio que ela não está conseguindo administrar e ocorreu de você escutar essa pessoa, então não vai com essa positividade tóxica, porque isso daí realmente vai diminuir o engajamento. A pessoa tende a sofrer mais porque ela vai se sentir incompetente em não estar administrando algo que ela chegou para você, porque a gente tem essa situação, essa circunstância. Se você for líder, você com certeza já percebeu isso, de as pessoas, independente de quem você seja, mas quando você tem liderança, você é um gestor que tem liderança, ou uma gestora que tem liderança, as pessoas vão chegar para você para desabafar. Os membros do seu time
se eles tiverem o acesso, eles vão chegar realmente para conversar. Então, obviamente que você vai utilizar de bom senso nisso, porque senão você não vai trabalhar. Mas, obviamente, é interessante que a gente escute, porque tem um papel muito forte aí de inteligência emocional. Tanto a contribuição que você tem para si mesmo, como para o ecossistema, como para essas pessoas. E como também para o time, para o engajamento e, consequentemente, para a produtividade do seu time, porque a pessoa vai estar ainda cada vez mais engajada, porque sabe que ali, além das outras coisas que você já está fazendo de estratégia, ela sabe que tem alguém ali que a escutou. Gente, alguém que escuta alguém, você ser escutado, é valioso demais. Então, veja que você escutar uma outra pessoa, você vai estar contribuindo de uma forma muito relevante para aquela pessoa. E no caso, se for no seu time, você vai estar contribuindo sim de forma profissional para essa pessoa, tá? Profissional mesmo. Não fique imaginando, mas o local de trabalho não é um local para fazer caridade. Olha só, você vai ter um impacto super positivo no engajamento e na produtividade do seu time. Eu não estou dizendo para você fazer caridade. Eu estou dizendo que você e as pessoas ao seu redor, o ecossistema, o ambiente, vai ter ganhos com isso. Dentre eles, o engajamento, a produtividade e a saúde. Ou seja, isso vai acontecer de forma sustentável. Não é produzir, se engajar uma vez e daqui a um mês, 2 meses, está todo mundo desengajado e produzindo super ruim. Não. É um engajamento e uma produtividade que é sustentável. Daqui a 3 meses estão produzindo e engajados, daqui a 6 meses também, daqui a 1 ano estão produzindo de forma engajada, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, enfim, enquanto permanecerem com você, claro que é interessante, enfim, enquanto permanecerem com você, vão estar produzindo e você também vai estar produzindo, vai também estar engajado. Não é só você que serve de ferramenta, não é só você líder que serve de ferramenta para engajamento dessas pessoas. O seu time também serve de motivação para você. Não esqueça isso. Eu conheço muitos gestores que estão desmotivados. Por quê? Porque não alimentaram, não é por culpa deles ou delas, obviamente, mas porque não tiveram técnicas, não tiveram conhecimento. E por isso que eu digo que não é de forma alguma culpa, não são culpados por isso, é porque realmente não tiveram ainda as ferramentas, como não tiveram as ferramentas, os recursos, de alimentar esse time, de alimentar de estratégias, de hábitos, de comportamentos esse time, para que quando ele ou ela estiver desmotivado, o líder ou a líder estiver desmotivado, o time motiva. Isso é espetacular, acontece comigo. Um momento talvez, um determinado momento que eu esteja desmotivado, e obviamente eu sou um ser humano, acontece isso. Você líder, vai ter um momento que você vai estar desmotivado ou desmotivada. A sua instituição ou a sua empresa, por exemplo, pode ser que seja um lugar em que não oferece recursos para você se motivar. Acontece isso? Acontece, claro. Tem gestores, e isso é um relato comum entre gestores, se você for gestor ou gestora agora, pode até... não precisa comentar aqui para você não ficar visível nesse momento, não se expor. Eu sei que muitos gestores têm receio disso, mas eu acompanho gestores e vejo outros também que estão ali se aperfeiçoando, estão passando as estratégias para o time, os membros do time estão ali se aperfeiçoando, mas a empresa não oferece recursos para esse gestor, essa gestora estarem desmotivados. É como se, não, tá ali, sabe que é gestor, sabe que é gestora, mas não chega junto para dizer, Maria, Fátima, tá tudo bem? Paulo, João, tá precisando de alguma coisa? Como é que tá aqui? Vamos fazer alguma coisa aqui para você se engajar, para gerar mais motivação. E aí, tá motivado? Tá desmotivado? Qual é o desafio que tem aqui? Em muitos lugares acontece isso. O gestor se sente sozinho e se sente desmotivado. E acontece, obviamente, algumas vezes que isso é em razão do gestor que não busca as conexões, que não busca o pertencimento com a empresa. Não estou dizendo aqui que é só em razão de a empresa não fornecer
esses recursos não. Às vezes, realmente, é o gestor, a gestora que não vai atrás disso, não tem inteligência emocional para se conectar com as pessoas, com outros setores, outros ambientes, outros gestores, e aí fica com essa deficiência. Mas algumas vezes não, algumas vezes realmente, por mais que a gestora ou o gestor tenham inteligência emocional e busquem se conectar com o time ou com outras pessoas, a empresa ou a instituição é muito engessada e ele ou ela ficam desmotivados. Porém, o time pode te motivar. Exatamente. O time pode te motivar. E quando isso acontece, quando essa motivação vem do time, o efeito é tão interessante ou mais do que os seus gestores ou a empresa ou a instituição te motivarem. Olha que fascinante. Então, absorve o que eu estou te trazendo hoje e vou te trazer mais outras vezes aí em outras lives. Alimenta o teu time com esses conceitos. Passa para eles, não precisa ficar dando aula, mas quando vocês tiverem uma oportunidade ali de resenha, vai dando exemplos. Pode comentar aqui os exemplos que eu dei. Eu vi em tal canto que o cara utilizou um exemplo de uma moto. Se não sentir à vontade para dizer a fonte, fica tranquilo. O que eu quero é que sirva para ti, que faça efeito, que você utilize isso, que você obtenha os melhores resultados do seu time. Então a questão aqui é você e o seu time, não sou eu. Então pode utilizar os exemplos que eu trouxe, sem precisar utilizar a fonte, dizer que foi eu, não precisa, pode ficar à vontade com relação a isso. Então implementa isso, que você vai alimentar o teu time para quando você precisar, se estiver desmotivado ou passando por algum desafio, eles vão estar ali contigo. E a gente sabe que a carga que a gente tem de tempo acordado é muito grande, a quantidade de horas é muito grande com o nosso time, com os nossos times, e faz todo sentido a gente estar num lugar onde a gente sabe que as pessoas podem nos auxiliar a motivar quando a gente não conseguir executar essa função, esse papel que é um dos papéis de liderança essenciais e precisam ser realmente aperfeiçoados cada vez mais. Então, a todas e a todos, uma excelente noite, um excelente final de semana que se avizinha. Testem aí, implementem, depois me contem como é que foi, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, pode mandar no direct que eu tenho maior satisfação em responder. E é isso, utilizem esse roteiro, observem e depois vocês vão ver que houve ou não resultado. Então um grande abraço e até próxima terça às 19 horas. Tchau, tchau.